Deputado, a questão da possibilidade do Congresso instalar uma CPI mista, claro, Senado e Câmara, né? Com relação à questão que envolve o MST, depois dessas invasões que a gente acompanhou recentemente, especialmente aqui no estado de São Paulo. E aí, será que vira essa CPI mesmo? Eu acho que sim. Lógico que nós coletamos assinaturas, até porque eu assinei a primeira vez e tive que assinar novamente, porque a lista teve que ser renovada. Não retirei a assinatura não da primeira vez, como alguns deputados fizeram, até por força do próprio governo. O governo se comunicou com as lideranças, etc., e uma série de deputados federais acabaram retirando as suas assinaturas. Os senadores não. Nós temos aí um número grande de senadores que assinaram a CPI e tivemos que refazer essa lista toda para a assinatura dos deputados federais. Eu acho importante nós temos uma comissão parlamentar de inquérito para levantar tudo que envolve o MST. O movimento do Sem Terra, na verdade, ele parou de lutar por terra no Brasil. Ele é um movimento político, partidário, e comete uma série de infrações, invade terras, propriedades. A gente viu aí durante a semana passada e retrasada a invasão dessa fazenda da Cutrale, que é o maior exportador de laranja do mundo, e com todo o problema que envolve o direito de propriedade. O MST vem recebendo... Parte de um laranjal foi destruída nessa invasão, né? É algo bem chocante, né? A coisa totalmente desnecessária. E ele acaba recebendo, por volta de... Entre 2004 e 2008, o MST recebeu por volta de 150 milhões de reais do governo. Isso numa própria declaração do Ministério da Infraestrutura Agrária, e que envolve todo o setor agrário no Brasil. A gente precisa fazer esse trabalho de investigação para separar o joio do trigo. Uma coisa é você pleitear a terra, a população muitas vezes precisa de um pedaço de terra para poder produzir, para poder se desenvolver. Não vejo nenhum problema com relação a isso. O governo, inclusive, precisa continuar desapropriando determinadas áreas para entregar para a população. Agora, questões que envolveram o MST ao longo desses últimos dias aí são vergonhosas e precisam ser combatidas. Sérgio Williams, pois não. A questão que vem se arrastando há décadas, né? A questão do MST, como o deputado disse, eu acho que é importante esse trabalho de se verificar terras não produtivas, né? Que ainda tem um potencial produtivo, para distribuir para essas famílias que realmente precisam de espaço para trabalhar. Agora, o que não pode é estar cacifando essas manobras políticas, né, que acabam sendo, o MST acaba sendo utilizado como instrumento político para coisas que não deveriam acontecer. Acho que é importante que o Congresso Nacional realmente ele avalie, ele investigue a fundo essa questão do movimento, que é um movimento que deveria ter um foco mais voltado para o social, mas é um movimento que acaba tendo um foco mais voltado para ilegalidades, como a invasão de áreas produtivas e áreas que não tem nem necessidade, são áreas de pasto até, né, que eles falam, não tem produção, mas tem uma aplicação econômica, e isso não pode realmente. Acho que é importante que o Congresso, o Senado investigue isso para que as coisas voltem para os trilhos, né, para que as coisas ocorram da maneira correta. Tem um detalhe importante, é que o MST deixou de ter um apoio da sociedade, principalmente das pessoas mais carentes. Quando você tem o início, por exemplo, do Bolsa Família, do atendimento social por parte do governo, eles acabaram perdendo esse discurso junto à população mais carente. Por outro lado, a mesma coisa vem ocorrendo quando você destina um pedaço de terra para uma determinada família para poder produzir ou incentivar a agricultura familiar. É importante dizer o seguinte, não adianta nada você somente dar a terra para as pessoas nesse processo todo de reforma agrária. Você precisa dar incentivo, você precisa ajudar no financiamento, você precisa, o governo que eu digo, né, ajudar na montagem de cooperativas, porque senão quem acaba ganhando um pedaço de terra, muitas vezes acaba desmatando esse pedaço de terra para poder sobreviver, ou seja, ele vende um pedaço de madeira que ainda existe.
Então ele acaba colaborando com o desmatamento. O que nós precisamos é ter uma política definida para a agricultura familiar. Quando você dá a terra a alguém através da reforma agrária, você tem que de alguma maneira ajudar essa pessoa a produzir. E o MST, na verdade, não quer absolutamente nada disso. Ele quer bagunçar e quer se posicionar como se posicionou com relação a essa invasão da Cutrale. Tomou uma invertida muito forte, porque a mídia brasileira, de uma maneira geral, não só a brasileira, mas a internacional também, caiu de pau em cima do MST, e a gente precisa, através dessa CPI, fazer uma investigação, porque o MST não recebe só dinheiro do governo federal, ele recebe dinheiro também de ONGs internacionais. Então precisamos saber por que as ONGs mandam dinheiro para dentro do MST e com que interesse. Essa é a verdade. Na postura do governo e dos deputados e senadores governistas com relação a essa questão do MST e da própria criação da CPI. Olha, ou da CPMI, né? Teve muita gente que, quando aconteceu esse fato, assinaram o pedido de CPI. Aí o governo, quando viu que já tinha lá um determinado número de assinaturas, principalmente na Câmara, ele pediu para retirar. Então você teve uma série de deputados federais que acabaram retirando as suas assinaturas. Então nós tivemos que refazer essa lista e fomos buscar a assinatura de uma série de parlamentares que se comprometeram em não retirar suas assinaturas. Então, o caso do Marqueselli, por exemplo, que é ligado ao setor de produção de laranja, a invasão se deu na região dele, num primeiro momento ele retirou a assinatura, num segundo momento acabou mantendo a sua assinatura. Então eu acredito que essa semana ainda se dê entrada nesse pedido de CPI, montam-se aí os seus componentes e vamos investigar exatamente o que é que esse movimento tem de tão escondido assim que muitas vezes o governo não quer mexer. Muito bem.